Boa noite. Prefeitura de Natal já recolheu quase 300 veículos estacionados irregularmente na cidade. O número leva em consideração os carros guinchados desde o dia 2 de abril, quando começou. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano começou a recolher os veículos. E você vai ver ainda. Atenção, pais de crianças, grávidas, idosos e portadores de doenças crônicas. Iniciou esta semana a campanha de vacinação contra a gripe. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o presidente da SEASA, Flávio Moraes. Hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. Atenção, pais de crianças, grávidas, idosos e portadores de doenças crônicas. Começou esta semana e vai até o dia 31 de maio a vacinação contra a gripe. O dia foi para vacinar a filha. Daniele não quis deixar para a última hora e levou logo nos primeiros dias da campanha a pequena Maria Fernanda para tomar a vacina contra a gripe. Eu acho muito importante para a saúde deles, para o crescimento saudável e porque é necessário para evitar doenças graves. Mas nem todo mundo sabe a importância da vacinação. Neste posto de saúde, no bairro do Tirol, a baixa procura pela vacina da gripe está preocupando os profissionais. A gente vacinava em média de criança, o ano passado chegava a ser uns 100 e pouca dia. Hoje a gente não está conseguindo vacinar esse número. 872 mil pessoas devem tomar a vacina contra a gripe aqui no Rio Grande do Norte. A campanha termina no dia 31 de maio com o desafio de conseguir imunizar pelo menos 90% do público-alvo. Este ano, a vacinação foi dividida por grupos. Nesta primeira fase, estão sendo imunizadas as crianças, as gestantes e mulheres com até 45 dias pós-parto. Teve essa mudança, na organização da campanha esse ano, justamente para atender as crianças gestantes e puérperas, porque é um grupo que a gente tem tido uma dificuldade a nível nacional de se atingir metas. A partir do dia 22 de abril, os outros grupos prioritários estarão tendo acesso à unidade básica de saúde e recebendo sua dose de influenza normalmente. A vacina contra a gripe está disponível em todos os postos de saúde do estado. A partir do momento que você está se vacinando, você está protegendo contra a influenza A, H1N1 e H3N2 e contra a influenza B, que são os 3 vírus que mais circulam no hemisfério sul e que estarão circulando aqui, no nosso país também. A pessoa pode ficar doente depois que toma vacina? Não. Você pode acontecer de você ter tomado a vacina e enquanto não produzir os anticorpos, você adoecer dessa gripe, mas você se vacinar e adoecer não, porque é uma vacina de vírus inativo, então não tem o perigo de você estar adoecendo por conta dela. Há uma grande preocupação por parte dos gestores da saúde. O passado bem recente mostra que a população não está comparecendo, não está atendendo ao clamor, à convocação para vacinação. O ano de 2018 terminou com a média de 35% das pessoas imunizadas nas mais diversas campanhas de vacinação, quando a média, ou melhor, quando a meta era 95%. Agora, mais uma campanha nas ruas, a campanha contra a gripe, a campanha de vacinação contra a gripe. A responsabilidade é minha, é sua, a responsabilidade é de toda a população. Tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Secretaria Estadual já garantiram que há dose de vacina suficiente. A bola está com a gente, com a população. Pelo menos 288 veículos abandonados pelas ruas de Natal devem ser guinchados pela STTU. A Secretaria começou este mês o serviço de remoção desses veículos. Mais de 30 veículos já foram guinchados pela Secretaria de Trânsito de Natal. Os carros, as motocicletas estão sendo trazidos para este pátio que fica no bairro Bom Pastor. São veículos que estavam estacionados em lugar proibido ou que estavam abandonados nas ruas da cidade. É decorrência de demandas do próprio Ministério Público que exige que a gente faça cumprir o CTB e também a lei municipal que fala sobre os veículos abandonados nas nossas vias e que causam grandes problemas como criadores de mosquito, alojamento para pessoas meliantes que querem fazer assaltos. Então a gente conseguia fazer a multa, mas não conseguia tirar o veículo do estacionamento de idoso, de deficiente. Então com o pátio a gente cumpre a medida administrativa e cumpre integralmente o que diz o CTB, que é para fazer a multa e retirar o veículo para que seja corrigido o problema. Desde o dia 2 de abril, a STTU está recolhendo os veículos que estão cometendo alguma infração de trânsito ou que estejam abandonados.
O motorista que tiver o carro guinchado irá arcar com os custos do serviço. O valor do guinchamento pode chegar até R$ 139, dependendo do veículo. Já o valor cobrado pelo uso do pátio, onde o carro irá ficar, pode chegar até R$ 59 por dia. Inicialmente, o veículo, quando ele é guinchado, a STTU coloca lá no local onde o carro estava, num local visível, que aquele veículo foi removido para o pátio. Nesse informativo, tem o endereço da STTU, que a pessoa deve ir, né? Que é de segunda a sexta-feira. Então, lá na STTU é feita a verificação se o veículo está todo com a documentação organizada, ou seja, se está todo em dias. O licenciamento e se pagamento de multa, se houver alguma multa em atraso, ela tem que ser quitada também. Feito isso, a gente manda o encaminhamento aqui para o pátio e o pátio faz a cobrança das taxas, né? O projeto de lei sobre a readequação administrativa do Estado, com desmembramento, fusão, extinção e criação de pastas, foi aprovado na Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa. Mas antes de ir à votação em plenário, em data ainda não prevista, o projeto de iniciativa da governadora Fátima Bezerra vai passar por apreciação da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Trabalho. As reformas contemplam, por exemplo, a extinção da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, que terá uma parte de suas atribuições divididas entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A governadora Fátima Bezerra, com esse projeto, ela faz uma reacomodação das pastas. Nem aumenta, nem diminui o número de secretarias, mas muda o tamanho. Por exemplo, a Secretaria de Apoio Fundiário e Reforma Agrária, ela ganha uma dimensão maior, porque ficará responsável por todo o projeto de agricultura familiar. A Secretaria de Esporte desaparece, vai ser inserida dentro da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e agora passa a se chamar Educação, Cultura, Esporte e Lazer. É nesse contexto que a governadora cria um novo formato administrativo para a sua gestão, para esses próximos 4 anos e, por outro lado, claro, vai no ensejo de uma cobrança da população para dar mais celeridade a ações, a execução de projetos, pressão que, claro, já chega no Executivo. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, 12 de abril. Em Natal, o dia fica nublado e pode chover a qualquer hora. A mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. Em Doutor Severiano, faz sol pela manhã, mas poderá chover durante a tarde. A mínima por lá, 20 graus e a máxima vai aos 32 graus. Já em Serra de São Bento, tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus e a máxima de 34 graus. O Band Cidade volta em instantes. Volta com o Band Cidade e a gente fala agora sobre política. Vamos direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Com a gente a partir de agora, Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. Olá, boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quinta-feira. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça e líderes partidários definiram que os procedimentos para a votação da reforma da Previdência terão início na próxima semana. Nesta quarta-feira, o relator da proposta, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, recomendou a aprovação do texto. A sessão que vai debater o projeto foi convocada para a próxima segunda-feira, às 14 horas. E segundo a líder do governo no Congresso Nacional, a deputada Joyce Hasselmann, também do PSL, a ideia é fazer a discussão na segunda, mesmo que o debate avance pela madrugada, e votar o texto já na terça-feira, por causa do feriado da Semana Santa, que deverá encurtar os trabalhos legislativos na Câmara Federal. Essa semana também foi marcada pela 22ª Marcha dos Prefeitos. Os administradores municipais aproveitaram a ocasião para se reunir com integrantes das bancadas federais e solicitar a liberação dos recursos para os municípios e a luta pelo Pacto Federativo, uma batalha já antiga das prefeituras em todo o Brasil. O coordenador da bancada potiguar, o deputado Rafael Mota, falou com a nossa reportagem e destacou a importância do encontro.
a gente tenha sensibilidade em relação à demanda dos prefeitos, porque são os prefeitos que sabem o que acontece nos municípios. São eles que tratam diretamente com a população e sabem o que a população realmente precisa das políticas públicas que nós parlamentares temos que ouvir. Então foi um momento de apresentação dessa nova bancada, uma bancada renovada, uma bancada com novos nomes e, mais importante ainda, ouvi-los, porque a partir desse momento de ouvir as demandas do Rio Grande do Norte que nós certamente faremos um planejamento através da coordenação de bancada e saber quais são as prioridades do Estado do Rio Grande do Norte. Certamente foi um momento muito importante para a bancada e em especial também para os prefeitos, vereadores que participaram dessa reunião. Tá aí, o deputado federal Rafael Mota falando sobre essa interação da bancada. Agora a bancada, ninguém se engane, a bancada vive um momento tenso em relação exatamente aos prefeitos, sobretudo ao prefeito da cidade de Natal, o prefeito Álvaro Dias, que não conseguiu o intento de buscar os recursos suficientes, 24 milhões de reais junto à bancada, recursos inicialmente previstos, depois cortados, para a construção do terminal turístico da Redinha. Há um outro aspecto em se tratando da bancada federal do Rio Grande do Norte. Começa agora a grande frente para a bancada, junto com a governadora Fátima Bezerra, pressionar pela ajuda, aquela ajuda prometida do governo federal para tentar recursos extras e assim amenizar a crise e, sobretudo, com esses recursos extras, buscar criar um ambiente para pagar o salário em atraso. 4 folhas que estão em abertas, deixadas pela gestão passada e agora com a obrigação de pagar da governadora Fátima Bezerra. Fernanda, você falava sobre reforma da Previdência? Eu imagino o circo segunda-feira. Ora, se a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça foi aquele espetáculo que todo mundo viu, imagina o circo que vai ser armado segunda-feira para a votação dessa matéria na CCJ, matéria sobre a reforma da Previdência. É aguardar para a gente conferir e lamentar, provavelmente. As empresas aéreas vão intensificar a fiscalização das bagagens de mão nas áreas de check-in nos aeroportos. Segundo as companhias, o objetivo é agilizar o fluxo de passageiros para evitar atrasos em voos. E essa medida, atenção, já começou aqui no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Usando uma espécie de gabarito com as medidas que deverão ser obedecidas pelos passageiros, fiscais deram início à campanha educativa, que será realizada nos 15 aeroportos brasileiros que terão a fiscalização intensificada. Aí cabe, tá vendo? Eu acho muito caro, porque antes a gente podia pagar, a gente podia levar a bagagem, né? Não precisava pagar tanto. Agora a gente não pode levar mais uma bagagem que tem que pagar. A fiscalização será feita antes do cliente passar pelo raio-x. Os fiscais vão ficar posicionados bem neste ponto aqui do saguão. Se a bagagem estiver fora das especificações, o passageiro terá que despachá-la. Para que o passageiro possa embarcar com uma bagagem de mão, ela deverá ter no máximo 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade, além de não poder passar de 10 quilos. As medidas seguem os padrões da Associação Internacional de Transporte Aéreo e foram adotadas pela legislação brasileira em abril de 2017. Só que até agora, essa fiscalização acontecia na fila de embarque, já na porta da aeronave, o que, segundo a ABAR, vem causando transtornos e atrasos para os passageiros. Quem estiver com uma mala maior que o permitido terá que pagar para despachá-la. Em média, as companhias aéreas cobram R$ 120 quando o pagamento é feito na hora. Se o passageiro programar o despacho com antecedência, o valor cai pela metade. A procura por bagagens de tamanho reduzido fez aumentar em 70% as vendas aqui nesta fábrica de malas. Agora a gente tem a concepção que se a pessoa quer ter a tranquilidade de que os seus bens e viajar, ele vai ter que se adequar aos novos padrões. E no próximo bloco, nós vamos conversar aqui no estúdio com o presidente da SEASA, Flávio Moraes. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da SEASA, Flávio Moraes. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos os ouvintes da Band Cidade. Estamos aqui à sua inteira disposição, Ana. Presidente, o senhor assumiu a SEASA há pouco tempo e a SEASA que já ganha o noticiário com informações de que há uma inadimplência muito grande entre os comerciantes.
que o senhor me diz sobre esse assunto, presidente? Na realidade, foi detectado uma auditoria na Ceasa e eles detectaram, né, essa inadimplência, né, média de 50% do ano de 2011 a 2018. Imagino eu, Ana, que aquela coisa, as dificuldades que aconteceu entre os comerciantes, que você sabe que, infelizmente, tende o comércio uns altos e baixos. E imagino que mais ou menos foi por aí. E nesse contexto, presidente, eu estava inclusive vendo uma declaração do controlador, é algo em torno de R$2,5 milhões de inadimplência na Ceasa. O que dá para cobrar disso? Integralmente ou tem dívida prescrita? Olha, isso aí é mais de... Prescrita tem em média de 1.300.000. Né? O que a gente, nos últimos 5 anos, que é o determinado por lei, é 1.200.000 que nós devemos estar atuando, cobrando, e já autorizamos o nosso jurídico, né, a fazer exatamente essas devidas cobranças. Presidente Flávio, como foi que o senhor encontrou a Ceasa? A Ceasa sempre é algo muito demandado por parte da população, mas também muito criticado. Como é o estágio que a Ceasa se encontra hoje? A Ceasa, a gente pegou numa situação meio pouco crítica, digamos assim, mas são essas dificuldades que é normais, eu digo, devido a exatamente a essas inadimplências, né? Porque é difícil se administrar um órgão com a inadimplência alta como foi pego. Então, eu não vou dizer que os demais que passaram, eu vendo por esse lado, teve algum erro, né? A gente está checando isso com essa auditoria realizada, essa forma que nos deixa preocupado. E nessa auditoria, um outro aspecto que chamou a atenção foi constando o valor do condomínio da Ceasa. Lá está constando que o condomínio da Ceasa, o metro quadrado, R$ 3,30, enquanto em Recife, R$ 13,00. Há um descompasso muito grande para o mesmo serviço. Por quê, presidente? Exatamente, eu acho que faltou esses pontos a ser reajustados, né, ano a ano, mas eu acho que para frente vamos pensar naquela possibilidade de fazer uma Ceasa melhor. Então, na nossa administração, com as recomendações, se recomenda pela nossa procuradoria, pela controladoria, que sejam esses pontos ajustados para que a Ceasa possa ser totalmente administrável. No caso, o senhor vai reajustar o condomínio, presidente? Olha, isso aí vai ter que ser feitas reuniões, porque a gente tem que ter reuniões com os condôminos, que são eles 400, né? São 441 ao todo, né? É um enorme condomínio. Desculpa, 442. Então, nós temos que fazer esse meio campo, digamos assim, para ter esse bom contato e botar na mesa a total realidade de melhora. Porque a gente, nesse ponto de reajuste, como você falou, a gente tem um projeto de muita melhoria, né? Melhoria na segurança, que isso é inevitável para o bom funcionamento, para o povo ter essa tranquilidade e a Ceasa estar tranquila. Me chama a atenção quando o senhor fala melhoria na segurança. Como é que o senhor imagina um projeto de segurança para a Ceasa, presidente? Ana Ruth, o que eu imagino é uma coisa prática. Nós temos hoje simplesmente 4 policiais 24 horas armados, né? Um na portaria e os demais circulando para que acompanhe toda a movimentação com câmaras na Ceasa, em toda a Ceasa, ter esse monitoramento. Eu acho que isso é bem viável para que a Ceasa tenha esse controle efetivo na segurança. E hoje, que tipo de segurança tem na Ceasa? Hoje temos um segurança. Só um segurança? Um segurança para toda a Ceasa. Felizmente, você imagina que é muito pouco, né? Muito pouco, são 442 comerciantes? Exatamente, porque a demanda é muito grande, é muita circulação de gente. Então, é necessário que tenhamos seguranças para que dê esse total respaldo a todo mundo que circula ali, tanto a comerciantes como as famílias que lá vão fazer compras.
Presidente, um outro aspecto que chama a atenção na SEASA é a questão da limpeza propriamente dita. E quem frequenta a SEASA, o senhor sabe disso também, que há um déficit de limpeza muito grande. Como organizar? E aí uso o termo organizar porque está desorganizado, pelo menos é o que a gente identificava. Na SEASA hoje ela está com controle, eu tenho percebido o controle efetivo nessa limpeza. Porque a SEASA, a partir de um certo horário, de 10 da manhã, começa o pessoal a fazer, atuando na limpeza. E você chega à tarde, 4 horas da tarde, ela está efetivamente limpa. É bom você verificar isso para o que eu estou lhe relatando ser um ponto positivo. Porque, na verdade, nos anos anteriores, a gente viu uma reclamação muito grande da SEASA sobre essa questão de falta de organização do ambiente. Isso é porque eu tenho procurado essa melhoria, essa minha preocupação na gestão. Então, a gente vai procurar fazer essa gestão de melhorias na limpeza, segurança, no trânsito da SEASA, que é muito complicado. Então, isso é nosso direcionamento. Presidente Flávio, há um outro aspecto, o senhor até já sinalizou em recentes entrevistas, a mudança de horário de funcionamento da SEASA. O que o senhor está propondo, presidente? Olha, Ana Ruth, mais uma vez eu vou dizer que é uma recomendação também que foi detectada pelo que foi visto pela Control, que é o horário estabelecido hoje que está na SEASA. Então, a SEASA, eu vou dizer mais uma vez que é 24 horas. A partir de 00:30 liberado para caminhões, aquela coisa toda. Então, nós vamos ter que fazer essa mudança. A partir de 3 horas da manhã, ou 4 da manhã, iniciar essa entrada das pessoas e carros. Então, efetivamente, a gente também tem o horário de fechamento, entre 17 ou 18 horas. E após isso, a SEASA totalmente vai estar tranquila, digamos assim, de pessoal, porque a gente não vamos mais permitir, isso é nosso pensamento, que a SEASA, a partir desse horário, esteja totalmente limpa. Presidente, com relação ao estacionamento, o senhor também vai ter uma regulação naquele estacionamento da SEASA? Isso é um ponto também prioritário, porque já solicitamos com o DETRAN, tivemos reunidos com o nosso diretor do DETRAN e ele foi muito solícito e já veio os técnicos na SEASA e estão fazendo um estudo para que, da melhor forma possível, podemos melhorar o fluxo de trânsito, de estacionamento dentro da SEASA. Presidente, a SEASA, ela se coloca um órgão muito importante sobre vários aspectos. Primeiro, o aspecto econômico, a própria economia gerada, mas um outro aspecto também, o Estado, eminentemente, que produz, que vem do agronegócio, a central de abastecimento tem uma importância muito grande. Como é que o senhor vislumbra a importância econômica da SEASA para o próprio Estado? A importância da SEASA é muito grande economicamente. O fluxo ali de compras ali é muito grande, Então, essa parte dos comerciantes que vêm a própria SEASA vender seus produtos, e isso tem uma importância muito grande para gerar muita renda, para eles e para, claro, o Estado. Como é o contrato com aqueles permissionários, presidente? É por tempo determinado ou como é que ocorre essa licença para as pessoas operarem na SEASA? Ana, essa licença é o seguinte, no momento que eles estão adimplentes, a gente mantém ele, claro, óbvio, no seu devido lugar. A partir que tem a inadimplência, pelo regulamento, na realidade, se diz que a partir de 30 dias a SEASA pode chamá-los para uma negociação. E nesse caso, já que a controladoria identificou uma inadimplência muito grande de gestões passadas, o senhor vai chamar esses comerciantes para uma negociação, presidente? Pela recomendação, a gente tem que chamar, conversar, para ver da melhor forma possível, a gente reorganizar esses boxes, mas de antemão peço encarecidamente essas pessoas que hoje têm na SEASA, que têm esse débito, que vá até a nossa diretoria, vá regularizar e para que estejam todos aptos ao trabalho normal.
Ou seja, o senhor vai tentar negociar ao invés de judicializar, é isso que eu percebo. Olha, eu quero primeiro ter uma conversa com eles, certo? Exatamente para finalizar isso. E automaticamente a gente não tendo esse respaldo, eu acho que nós temos que partir para judicializá-lo. E corre o risco de perder, presidente, a concessão rapidamente? Corre o risco, Ciana, porque a inadimplência, né, se você não tiver o limite e tiver vir para negociar, automaticamente a gente não pode, infelizmente, esperar um bom tempo para que, né, digamos assim, eles venham pagar no tempo que eles imaginam. Obrigada, presidente. Ótima noite para o senhor. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politicaemfoco.com. Ótima noite para você. Acompanhe agora o Jornal da Band.